Leitura do livro 21 Dias de Poder, Preparando a Igreja para Buscar e Salvar o Perdido, do autor Otoniel Ferreira. 7º dia. O Senhor anda lado a lado conosco. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 28. Esta história começou justamente ao término de um dia glorioso no qual Jesus havia pregado, curado, ensinado e multiplicado os peixes e os pães, alimentando uma grande multidão. Os discípulos queriam ficar por ali e despedir o povo, mas o Senhor lhes ordenou que entrasse no barco. Mateus 14, 22. Por que o Senhor lhes ordenou que entrasse no barco? A Bíblia não diz o porquê, mas afirma que enquanto eles estavam no barco, Jesus subiu ao monte para orar. Devotar tempo à oração depois de um dia intenso, como o que eles tiveram, não era uma prática comum. É possível que Jesus tivesse uma razão muito importante para dedicar esses momentos à oração. Provavelmente a razão para Jesus ter lhes ordenado que entrasse no barco, ter despedido a multidão e ter subido a montanha sozinho a fim de orar tenha sido porque nem os discípulos e nem a multidão ali reunida haviam entendido a verdadeira missão de Jesus. Existem evidências disto. Primeiro, os discípulos estavam esperando que Jesus instaurasse um reino terrestre e sabemos que o seu reino não é deste mundo. João 18:36. Segundo, os discípulos estavam competindo entre si para verem quem seria o maior no seu reino. Mateus 18:1. Terceiro, a mãe de Tiago e João haviam pedido que Jesus, quando assumisse seu reino, nomeasse seus filhos para estarem à sua esquerda e o outro à sua direita. Mateus 20, 20 e 28. Judas o traiu, pensando estar ajudando a Jesus cumprir sua missão. Mateus 26, 47, 5. Pedro, que disse que estaria disposto a morrer com Jesus, o negou por 3 vezes consecutivas. Mateus 26, 73 e 75. Essas evidências nos dizem que eles não haviam compreendido a verdadeira missão de Cristo, e creio que, naquele dia, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, porque precisava ficar a sós, para orar pedindo mais orientação ao Pai sobre como discipular melhor aquelas pessoas. Eles não haviam compreendido a verdadeira razão do ministério de Jesus. Enquanto os discípulos tentavam atravessar o mar, Jesus estava na montanha orando por eles. Mateus 14, 24 e 25. Da montanha, Jesus podia vê-los e estava apenas esperando por um pensamento da parte deles clamando por socorro para que ele aparecesse, a fim de ajudá-los. É isso que Jesus faz, intercede por seus filhos. Ansioso, ele espera por um pedido de ajuda e prontamente aparece para socorrer-nos. O Evangelho de Mateus declara que a situação se prolongou até a 4ª vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada. Após Jesus orar quase a noite toda e os discípulos também sofrendo todo este tempo, tentando vencer a tempestade, o Mestre aparece para ajudá-los andando por sobre as águas. Mateus 14, 25. White, 1898, página 380, declara que era pequena a distância por mar de Betsaida para o ponto em que esperavam encontrar-se com Jesus, e com um tempo normal não levava senão poucas horas. Agora, porém, eram atingidos cada vez mais longe do local que buscavam. Até a 4ª vigília da noite, lutaram com os remos. Então deram-se por perdidos. O mar, tempestuoso, imerso em trevas, fizera-os sentir seu desamparo e anelavam a presença de seu Senhor. Ela também menciona que o Salvador não os esquecera. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor, em luta com a tempestade, nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhavam seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. White finaliza sua narração dizendo: como a mãe amorosa a ver pelo filho, assim cuidava dos discípulos o compassivo mestre. Rendidos os corações, acalmadas as ambições profanas, e pedindo eles humildemente auxílio, este lhes foi dado.
página 380 381. Hoje a nossa oração por ajuda pode ser ouvida também, então vamos orar com a nossa dupla missionária de oração. Instruções para o 7º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Peça a Jesus o poder para resgatar discípulos que estão perecendo em meio à tempestade, tentando cruzar o mar do sofrimento e provações.